Olá, queridos, tudo bem? O Eterno abençoe a vida de todos. 20 horas e 42 minutos, 5/7/2023. A proposta da mensagem de hoje é responder um ouvinte que mandou uma pergunta sobre João, né, que hipoteticamente defenderia a Trindade. É complicado. Por que é complicado? Porque eu vou ter que tocar num assunto aqui melindroso, mas eu vou provar o que eu vou falar, tá? Eu trabalho com ferramentas, então por isso que é importante conhecer a história. Eu tô com uma Bíblia aqui, ó. Novo Testamento grego Interlinear. Eu vou ler duas versões, tá? Vou ler a versão aqui, também, Bíblia-chave, e a versão texto majoritário Interlinear analítico. Vamos chegar à conclusão aqui. Mas será que uma tradução é confiável? Um versículo isolado é confiável? Tá? Primeiro vou fazer a apresentação do texto que é usado pelos trinitarianos e vou apresentar os argumentos fundamentados na verdade, tá bom? Vou ler o texto da Almeida Revista Atualizada e da Linguagem de Hoje. Depois vou ler o texto aqui, literal no grego, e vamos aqui analisar, tá bom? Se alguém vir com a Bíblia Revista Atualizada, vai me mostrar o que eu vou ler agora. João 1,18. Evangelho de João 1,18. E antes de ler, vou agradecer a Deus. Hakadosh Baruch Hu, Avinu Sheba Shammai, nosso Pai querido, Pai nosso dos céus. Obrigado, Yahweh, por mais um dia. Em nome do seu Filho amado, fala conosco, nos ensina, nos exorta, fala com os teus servos, nos ensina a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida e por tudo que tem feito por nós. No nome do seu Filho amado, Yeshua. Amém. Diz assim o texto. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou. Surpreendente, né? Versão, linguagem de hoje. Ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único que é Deus e está ao lado do Pai foi quem nos mostrou quem é Deus. Ora, fácil de entender, né? Interessante. Entendeu alguma coisa? Eu não entendi nada, você entendeu? Texto literal dessa versão em grego. Theon, que é Deus, ninguém viu, nunca. O único Theos, Ró, que está em o seio do Pai, que o revelou. E aí, irmão Felipe? Tá aí, irmão Felipe? Tá mesmo. Mas não é que tá. Mas tá mesmo. Tá mesmo. E agora? Tem resposta? Tem. E é aqui que tá. É aqui que tá o ponto. Você só sabe o que te falaram. Você só sabe com uma ferramenta que você tem na mão. Uma revista corrigida, atualizada. Uma versão dessa aqui.
Mas você tem essa? Vamos ver o que diz o texto majoritário em grego? E aí nós vamos vai dar PT aí na cabeça, ó. Vamos abrir, vou abrir. E eu vou mostrar na tela, eu tirei foto dessa Bíblia, que eu tô com as duas Bíblias aqui. Vamos ler o que está aqui, né? Vamos ver. Aquele texto ali diz, as 3 versões coloca, tanto a grega como as duas em português, que Deus, Jesus é Deus, né? E que revelou quem é Deus. Jesus é Deus e revelou quem é Deus. Na versão está ali. Agora leiamos aqui a versão que está nesse texto majoritário. A Deus ninguém viu, jamais. O unigênito Filho, o que está em o seio do Pai, esse revelou. Qual a diferença, Felipe? A diferença é que uma versão grega coloca unigênito sem a expressão theos. A outra está unigênito com, depois de unigênito está theos. Então, um manuscrito está de um jeito, outro manuscrito está de outro. Eu vou mostrar para vocês, porque eu tive o trabalho de pegar daqui e pegar da outra para mostrar. E depois vou dar a minha opinião. O que aconteceu, tá bom? Por isso que é importante estudar para você não ser enganado, amém? Vamos lá. Opa, não é assim, peraí. Aqui está a versão João Ferreira, ao meio da revista atualizada, tá? Ninguém jamais viu Deus, lá no final. O unigênito que está no... ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou, tá aqui nessa. Que, na verdade, vem desse manuscrito. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Theon, Deus, ninguém viu. Nunca. O unigênito. Aqui, ó. Olha a diferença. Aqui tá Theos. Theos, tá bom? Deixa eu tentar comparar aqui uma com a outra aqui, ó. Essa versão aqui, botar aqui. Vamos ver se eu consigo botar uma do lado da outra aqui. Aqui. Epa, aqui. Aqui. Tá. Aqui. Então aqui, ó. Opa. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Então vamos lá. Vou pegar aqui também, ó. Marcação. Tá aqui, ó. A diferença. Ó, acréscimo. Essa versão aqui, ó, tem Theos. Essa aqui não tem, tá vendo? Ó, Theon, Deus ninguém viu, jamais, o unigênito, filho. Então, onde tem filho aqui, ó, aqui do lado, ó. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, Theon, Deus ninguém viu, nunca. O único, ó, unigênito aqui, ó, a expressão aqui, ó, em grego, ó, que é isso aqui, ó, tá vendo? Único, unigênito. Veja que depois vem, ó, Deus, que está em seu seio do Pai, é aquele que revelou. Então veja que há uma diferença até na escrita. Huios, aqui, ó, filho, tá? Então há uma diferença de um texto grego para o outro. Então observa que não, os textos são de manuscritos diferentes. Um manuscrito é esse aqui, que vai dar em português, tá? Dessa versão grega aqui, tá? Essa versão aqui vai colocar desta forma, que vai influenciar
a versão em português. Deste lado aqui é um outro texto grego que vai então influenciar esse texto aqui. Vamos aqui a algumas versões que eu posso ler. Ninguém jamais viu Deus, o unigênito Filho, o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem revelou. Observa que a King James, Bíblia de Jerusalém. Ninguém jamais viu Deus, o Filho único que está voltado para o seio do Pai, este deu conhecer. Então, a Bíblia de Jerusalém e a King James coloca da mesma forma. A versão judaica, o homem jamais viu Elohim, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse declarou. Uma versão que vai estar diferente é a Revista Atualizada. Observou? 3 versões fala uma coisa, uma versão fala outra. Então não é difícil de entender o que eu quero falar, tá? O que aconteceu? A Bíblia em português foi traduzida, tá? Vou ler uma história breve de quem foi o primeiro tradutor da Bíblia em português. Quem traduziu a Bíblia para o português, vou ler aqui, tá? Diz assim: se você já manuseou uma Bíblia, são grandes as chances de ter se deparado com o nome dela na folha do rosto, João Ferreira de Almeida. Ou, para usar a versão completa, João Ferreira Anes de Almeida. Trata-se de um português nascido em 1628, que, oriundo da família católica, tornou-se protestante aos 17 anos, conseguiu uma proeza, foi o primeiro verter para o português os livros considerados sagrados que formam a Bíblia. Nasceu em Torre de Tavares, entre o Reino de Portugal, viajou por várias regiões que tinham ligação tanto com Portugal quanto com os hoje chamados Países Baixos. Viajou por regiões onde atualmente ficam a Indonésia, a Malásia. O historiador e teólogo Vinícius Couto, doutor em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, presbítero da Igreja Nazareno e professor do Seminário Teológico Nazareno do Brasil, do Seminário Batista Livre. A ligação de Almeida com a religião vem desde a mais tenra infância. Órfão, acabou criado por um tio que possivelmente era sacerdote católico. Segundo consta em alguns documentos, os relatos dos historiadores, esse tio era padre. Ele assumiu a responsabilidade da criação e do cuidado de Almeida. Afirma a reportagem o pesquisador Tiago Maerki, associado da Hagiography Society dos Estados Unidos. O fato é que pouco se sabe a respeito da infância e da adolescência desse sujeito, mas ele teria recebido uma excelente educação, possivelmente sendo preparados para seguir carreira religiosa, inclusive. Aos 14 anos ele já estava na Ásia, ali acabou instalando-se na Batávia, atual capital da Indonésia, hoje chamada de Jakarta. Naquela época a região era disputada entre portugueses e holandeses. A cidade era o centro administrativo da Companhia Holandesa das Índias Orientais e logo ao lado de Malaca, na atual Malásia. Havia sido colônia portuguesa, depois conquistada pelos holandeses. No ano seguinte, ele deixou a Igreja Católica e se converteu ao protestantismo. Prossegue Mark. Essa guinada foi fundamental na trajetória de Almeida, teria como tradutor da Bíblia. Por razões históricas, vale ressaltar, afinal, o contexto da chamada Reforma Protestante, a partir da questão trazida por Martinho Lutero em 1483 a 1546, e que abalou os alicerces do catolicismo de então. Era importante que o fiel tivesse acesso aos textos bíblicos diretamente em sua língua. Ora, isso motivou que uma série de traduções bíblicas fossem realizadas pelo mundo, sobretudo no século XVI e XVII. Almeida ingressou na, então,
denominada Igreja Reformada Holandesa, sobre esse contexto. Logo viu que havia uma lacuna a ser preenchida e até então os crentes lusófonos não contavam com uma versão no seu idioma. A conversão de Almeida ao protestantismo não foi acidental, mas sim fruto do contato que ele teve em Batávia com os membros da igreja holandesa. A conversão foi depois da leitura que ele teve de uma obra que trazia a perspectiva anticatólica, questionando pontos que o protestantismo histórico questiona em relação ao catolicismo, pontua Couto. Trata-se de um manifesto intitulado Diferença da Cristandade, entre outros ataques promovidos pelo panfleto à Igreja Católica. Estava um ponto que servia de maior estímulo ao incipiente tradutor. O uso exacerbado do latim durante os ofícios religiosos em detrimento de línguas vernaculares. A tradução da Bíblia para as línguas vernaculares era uma conquista da Reforma Protestante. Uma grande sacada dos protestantes foi justamente isso, traduzir Bíblia para as línguas das pessoas, as línguas que as pessoas falavam. O historiador, filósofo e teólogo Gerson Leite de Moraes, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É justamente por isso que Maerki define a Almeida como um jovem com ímpeto, desejo de mostrar o quanto estava de fato permeado pela atmosfera protestante, encantado com a Igreja Reformada. Porque nela, um dos elementos principais é justamente a tradução da Bíblia para o vernáculo acrescenta. Aqui tem uma versão que vai aparecer aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui a versão que está aparecendo aqui. Eu vou botar aqui, deixa eu ver se dá para botar aqui. Aí dá para botar. Essa é a versão, tá? Aqui, eu vou botar aqui grande aqui do lado para você ver. 1681, vocês podem ver que aqui tá Novo Testamento dos sacros livros das escrituras evangélicas apostólicas de Novo Concerto, fiel, Senhor, Salvador, Redentor, Iesu Cristo, I-E-S-U, Iesu, é com S, Su, não é Zu não, tá? Se fala terra Jesus com Z, não dá, né? Iesu, que vem de Jesus, tá? Iesu. Se acrescentasse um A, ficaria melhor, ficaria Yeshua, tá? Yeshua, viu? A diferença é que os gregos não pronunciam o Shin, tá? Tá faltando aí. Se botasse um A, qual é o problema de botar um A ali? Fica feminino. No português, palavras terminando com A é feminino. Lembrando que o ai em aramaico, o ai não é A. Aqui que está o problema. Porque quando a gente coloca Yeshua, não é Yeshua. Não é A. É por isso que talvez João Ferreira de Almeida não colocou A. Ia ficar Yeshua. Tá? Só que é aqui que está a problemática da tradução. Porque o A é feminino, tanto no grego como no português. Então, o alfa ou o A, né? Por exemplo, Rosângela, Maria, é feminino, né? Então, observa-se que no grego, as palavras que terminam com sigma é masculinas. Por isso é Iesus, com S, entende? A problemática toda é não transformar o nome em feminino. Porque, na verdade, Yeshua não é Yeshua, é Yeshua. Yeshua. Não é A é o H. Ele não é exatamente o A. Tá bom? Torá, devorar, sabe? Então, provavelmente por isso, porque na nossa língua o A é feminino, talvez por isso não colocou, visto que já é uma adaptação colocar o A em Yeshua. Né? A gente fala Yeshua mas é
Yeshua. 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 O ai é uma gutural, tá? Por isso. Um processo cheio de dificuldades. Base da tradução de Almeida foi a consagrada versão em latim, elaborada pelo teólogo protestante francês Teodoro de Beza. Aqui que tá, ele traduz do latim, filho. A tradução de 1519, 1605. Mas não foi a única fonte. Os registros históricos indicam que ele, como é prática em trabalho de tradução do tipo, comparou sua versão com as opções realizadas por outros tradutores. O Beza foi um teólogo que trabalhou bastante na arqueologia bíblica com muitos comentários. Almeida, na sua tradução, né? Almeida utilizou isso, mas também usou as versões da Bíblia em castelhano, francês, italiano, ressalta Couto. Nesse período, já tínhamos uma boa quantidade de traduções da Bíblia para outros idiomas. Almeida terminou sua primeira versão, tá aí na frente para vocês verem, do Novo Testamento em 1645, quando ele tinha impressionantemente 17 anos. Ele pretendia que o material fosse publicado, conforme alguns pesquisadores afirmam. Chegou a enviá-lo para um editor em Amsterdã, entretanto, sua primeira versão do trabalho dele, sua primeira versão, se perdeu, relata Couto. O tradutor descobriu isso apenas em 1651, quando foi procurado por interessados em publicar a versão em português, então decidiu recorrer aos rascunhos preservados para refazer o trabalho. Daí em diante houve intensos debates acerca da publicação ou não do seu trabalho, já que alguns que tiveram acesso aos manuscritos puseram-se a criticar fortemente a qualidade da tradução. Em 1656 ele foi ordenado pastor da Igreja Reformada e enviado para Ceilão, hoje Sri Lanka, ou Sri Lanka, Sri Lanka. Ali ele, além de atuar como sacerdote, dava aulas em português para outros religiosos e ensinava o catecismo. Em paralelo à atuação comunitária, dedicava-se a revisar a Bíblia. Seu texto chegou a ser publicado, mas logo em seguida identificaram problemas na tradução. E tudo foi recolhido às pressas para que não circulasse. Afirma Couto. Ele consegue pregar e fazer uso de alguns desses textos, mas uma equipe passou a se dedicar a revisar tudo. Algumas dessas versões chegaram a circular. O Museu Britânico em Londres guarda um exemplar cuja impressão datada de 1681, mas ainda eram tiragens restritas e não consensuais entre os cristãos lusófonos. Sobre a vida de Almeida, pouco se sabe. A maior parte dos textos biográficos aponta que ele teria se casado no Ceilão com uma mulher chamada Lucrécia Valcoa de Lamos. Assim como ele também seria protestante, assim como ele e ela também era protestante, de origem católica. O casal teria tido 2 filhos, um menino e uma menina. Sua vida foi cheia de conflitos, tanto católicos quanto com grupos locais. Por suas pregações contra a Igreja Católica, enfrentou proibições do governo da Batávia. Em 1657, também experimentou sanções similares em Colombo, na atual Sri Lanka, em 1658 a 1661. No entanto, eu estou lendo outra coisa, meu Deus. Na então possessão portuguesa de Tuticorin, atualmente parte da Índia, os problemas foram com as populações locais. Ali, anos antes, uma comitiva da Inquisição havia promovido uma queima de seu retrato em
praça pública, indicando aos habitantes que ele não era bem-vindo pela Igreja Católica, que tanto criticava. No período de cerca de 1 ano em que ele foi pastor ali, sofreu consequências. Moradores nativos se recusavam a ouvi-lo, poucos aceitaram serem batizados ou terem seus casamentos abençoados pelo religioso. Almeida morreu na atual Indonésia em 1691, com 63 anos. Não havia ainda concluído sua tradução definitiva do Antigo Testamento e esse trabalho prosseguiu com um dos seus colegas missionários, o pastor holandês Jacobus op den Akker, 1647-1731. Oficialmente, nem Akker nem Almeida viram a obra concluída. De acordo com a Sociedade Bíblica do Brasil, aquela que é considerada a primeira edição da Bíblia completa em português foi publicada apenas no ano de 1753, em 2 volumes. Já a primeira versão consolidada em apenas 1 volume, data de 1819. Uma curiosidade adicional à vida de Almeida é que muitas impressões antigas o acreditam como padre. Na verdade, ele nunca foi padre, ele foi um pastor calvinista, Frisa Moraes. Aqui tem uma versão também aqui, a capa de 1899, tá? Aqui a capa de uma versão. Problemas de tradução. Até hoje, muitas das versões da Bíblia em português trazem o gênero da versão de Almeida. É o caso daquela conhecida como Ara, assim chamada porque é uma Almeida revisada e atualizada. Também há a Almeida corrigida fiel e a edição revista e corrigida, entre outras. É uma referência em uma língua portuguesa, uma tradução muito boa, mas é lógico que com o passar do tempo vai se fazendo ajustes e isso também é importante salientar, comenta Moraes. Ela é mudada. Tá? É isso que está dizendo aqui. O historiador e teólogo dá um exemplo sobre esses ajustes. Por exemplo, quando no Antigo Testamento são mencionados os filhos de Noé, antes dos anos 1990, eles eram chamados de Sem, Cã e Jafé. Então começaram a chamar de Sem, Cã e Jafé. Para não gerar nenhum estranhamento com a palavra cão, explica Moraes. Aí colocaram o Cã. Olha só, era Sem, Cão e Jafé. Aí eles mudaram, botaram Sem, Cã, né? Botaram Cã com M. E Jafé. Então, alteraram ali, corrigiram ali. Então, há mudanças. Muda uma letra, muda o tio, muda, né? Eu acho que muda. Outra passagem bastante conhecida também foi ajustada mais recentemente. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ali as versões antigas continham a frase: a tua vara e o teu cajado me consolam. Outros tradutores contemporâneos mexeram nessa expressão porque com vara poderia se gerar uma situação jocosa contra Moraes. A Ara traz o teu bordão, o teu cajado me consola. Então, troca a vara por bordão. Então, você vê que há mudanças ali. O teólogo Couto também identifica problemas na tradução de Almeida. No relato da criação do livro de Gênesis, por exemplo, o trecho em que Deus cria o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é seguido da frase: e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. A ideia do ser humano dominando a natureza, se não incorreta, soa anacrônica aos tempos atuais, em que o discurso ambiental clama por cuidados ecológicos.
A questão é que o verbo dominar vem do hebraico e essa tradução feita assim é muito pobre. Difícil encontrar uma tradução precisa. Porque a ideia de domínio passa uma imagem de superioridade, sugerindo que o ser humano domina a natureza e esta lhe é inferior, comenta Couto. Eu só estou lendo, tá? Mas na verdade a palavra original trazia uma conotação diferente, um sentido de mordomia responsável. Mordomia responsável. Querendo dizer que o ser humano seria quem deve cuidar da criação, explica o especialista. Eu não vou ler tudo, tem muita coisa ainda. Amém? O que eu quero dizer é que estou dizendo aqui que há mudanças nessa versão. O que a gente pode comentar aqui agora para a gente entender? Nós estamos falando do português de Portugal, tá? Português de Portugal. E como vocês puderam ver, vou colocar aqui de novo, aqui na tela. Mudar aqui. A versão, há dois tipos de versão, vou botar aqui uma, essa aqui, que acrescenta teós, e a outra versão, que é o texto majoritário, que é esse, que não está. A tradução é assim: o homem jamais viu Elohim, o filho unigênito que está no seio do seu pai, está no seio do pai, esse o declarou. Essa é a versão melhor. Então o que eu quero dizer? As versões que estão em grego é que influenciam ou a versão que está sendo utilizada para fazer a tradução. Então veja que João usou o quê? Usou latim e usou outras. Então ele não pegou um manuscrito em grego para traduzir a revista atualizada e corrigida. Porque, na verdade, essa versão aqui nem é mais a do João. Porque foi mexida. É a história que diz aqui, tá? Aqui no início, não se fala nada qual é o manuscrito que foi usado. Tá? Aqui, ó. Novo Testamento ITNA grego-português. Texto grego, Novo Testamento 4, revisada 1994, Sociedade Bíblica Unida. Aqui coloca texto grego, Novo Testamento 4, edição revisada. Esse aqui, então, versão grega, essa aqui é o texto majoritário. Vou pegar aqui. Com aparato crítico. Deixa eu ver aqui. Novo Testamento Anéis de Grego, texto majoritário com aparato crítico. 2008, editora Cultura Cristã, obra composta majoritário. Thomas Nelson. Aqui. Português. Porque. Aqui, ó. Texto grego, aparato. Majoritário. Tal. Ok. Então, aqui nessa versão que eu estou usando aqui, texto majoritário, ele não traz aquela expressão teos ali, tá? Então, o texto grego traz, outro texto grego não traz. E por que é assim? Eu estou aqui com a Bíblia, essa versão aqui, que é a versão Bíblia-chave. Aqui, ó. A Bíblia-chave, vamos pegar aqui em João. João 1,18. Vamos ver nessa versão aqui. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então veja que essa versão aqui, ó. Essa versão aqui, Almeida, revista e corrigida. Segunda impressão. Essa já traz diferente.
Então as próprias Almeidas se contradizem. Essa não aparece. Então há versões João Ferreira de Almeida que aparecem e há aquelas que não. Por quê? Porque qual é o problema dessas versões? Porque elas não têm um manuscrito exato que eles usam. E nem aparece ali qual é o que ele está usando. Porque tem milhares de versões em grego. Muitas versões em grego. Então, de qual manuscrito ele tirou essa tradução? Deixa eu abrir aqui a Biblework aqui. Tem várias versões em grego aqui também. Para vocês terem ideia, porque para falar desses assuntos, tem que ter ferramenta, né? Porque aí eu falo que essas versões estão erradas, aí o maluco sou eu, né? Vou pegar aqui. Só para você ter ideia, quantas versões em grego tem? Pra você ter ideia, grego, latim, depois português. Olha, eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui, ó. Isso aqui é a Biblework, vou abrir aqui em um português aqui, ó. Aqui latim, a latim aqui, ó. Isso aqui é latim. Vamos apertar qualquer uma aqui, ó. Aqui tá latim, Vulgata Latina. Tem pouco aqui, latim. Aqui. Opa. Tem quase nada aqui. Tá, deixa eu pegar aqui a versão... Aqui, grego. As versões em grego. São muitas, né? São muitas versões em grego. Versões em português. Pegar aqui. 1753. Aqui, ó. John. Aqui, ó. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse revelou. Tá? Ninguém jamais viu a Deus, o unigênito que está aqui. A mesma coisa. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito. Ó, essa aqui já coloca a Ara aqui, ó. Essa é a Ara. O Deus unigênito. É só a Ara que coloca isso. A outra, ó, Filho unigênito. Essa outra versão, o Filho unigênito. Nunca foi visto Deus, só o Deus único que está no seio do Pai deu a conhecer. Essa versão SBP, essa tá igual a Ara. Ninguém jamais viu Deus, o Filho unigênito que está no Pai de novo. Nunca ninguém viu Deus, só o Deus de novo. Ó. Então você tem textos que colocam, textos que não colocam, tá? Aqui a versão grega aqui, ó, Ruios, aqui ó, unigênito filho, tá? Unigênito, Theos, tá vendo? Então, a versão de cima tá diferente da versão de baixo, tá bom? Então, aqui tá a questão, um tipo de manuscrito traz, outro tipo de manuscrito traz diferente. Versão em grego traz uma coisa, e a de cima está dizendo que é unigênito, Deus, tá? Aqui está escrito unigênito, filho. Ruios, filho. Unigênito, filho. Em cima, único Deus. Ali, ó, tá vendo? Único Deus, porque aqui é Theos, e aqui está único filho. E aí, qual que é a versão certa? Fala pra mim, filho. Tá pensando que é mole? Né? Se a sua saia... Não, a Bíblia é inerrante. Você tem que falar qual dessas. Tá bem? A Bíblia em português é inerrante? Acabei de provar que não. Qual que é a certa? Aqui coloca... Porque, irmãos... Nós estamos falando de uma palavra que muda todo o texto. O Deus unigênito. O outro coloca o unigênito filho. Um texto coloca o Deus unigênito, o outro coloca o unigênito filho.
Então a diferença não é uma vírgula. Mesmo que uma vírgula faz muita falta. Yeshua tinha um ladrão do lado, ladrão do outro. Um disse assim, começou a murmurar. Tira a gente daqui, caçoar o outro. Senhor, lembra de mim quando eu entrar no teu reino. Aí Yeshua fala assim, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Primeira versão. Te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Qual versão é certa? Uma vírgula muda toda a frase. Uma palavra não. Então, o que Yeshua disse para o ladrão? Te digo hoje. Estará, não disse quando, comigo no paraíso. A versão que diz, te digo, hoje estarás comigo, não está uma tradução legal. Porque ele estaria falando que naquele dia mesmo estaria, só que Yeshua desceu 3 dias e 3 noites morto. Depois ele vai, sobe, fica 40 dias aqui, depois ele sobe. Ele só sobe depois de 40 dias. Então essa tradução não pode dizer, hoje estará comigo, mas te digo hoje. Uma vírgula. Fora do lugar. Uma palavra é importante. Qual é a versão certa? A versão que diz Deus unigênito não existe. Não é Deus unigênito. Só há um Deus e o Deus que a gente serve é Yahweh Tsavot. Amém? Então eu quero aqui me perguntar. Então li um pouco ali de como que a Bíblia surgiu. Para falar para você, a Bíblia que você vem, a Bíblia que você tem, vem da onde? A história fala que João usa textos latinos, da latina. Ainda que ele consultou outros, ele não pegou um manuscrito em grego e fez uma tradução para o português. Não foi isso que ele fez. Se ele pegasse o melhor manuscrito em grego, vou fazer uma versão para o português. Ele teria uma tradução. Mesmo assim, poderia ter problema. Que tradução e interpretação do tradutor. Dependendo, eles chegam mais perto, ou fica difícil, né? Porque se eu, por exemplo, eu vou pesquisar por conta própria. Eu não posso confiar numa tradução isolada. Quando as pessoas me perguntam tradução, qual a tradução que eu vou te indicar? Você quer ver uma tradução diferente também? Você pode pesquisar na tua Bíblia aí. Romanos 10, 4. Vou usar a versão de João Ferreira de Almeida. Pois Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Versão, revista, Almeida, versão atualizada. Revista atualizada. Vamos ver aqui em James. Porque o fim da lei é Cristo. Vamos ver a versão Bíblia de Jerusalém. Porque a finalidade da lei é Cristo. Mudou tudo agora. Fim é uma coisa, finalidade é outra. Observou? Quer ver uma outra tradução errada? Vai anotando. Apocalipse 22, 14. Felizes os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida, para entrar na cidade pelas portas. É uma versão. Vamos ver a King James. Bem-aventurados todos aqueles que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro. Revista atualizada. Bem-aventurados que lavam. Versão Bíblia Viva. Que lavam os mantos. Todos estão colocando. Versão judaica. Bendito aqueles que cumprem suas mitzvot. Agora vamos à versão do texto majoritário em grego. Apocalipse 22, 14. Olha como que a tradução muda tudo. Vocês viram que tá falando que lava, né? Todas as versões que eu li ali tá falando que lava. Agora eu vou pegar aqui, inclusive já fiz uma postagem sobre isso. Agora vou pegar essa versão aqui em grego, que tá em grego também, do capítulo 22 de Apocalipse, do verso 14. Bem-aventurados que praticam os mandamentos dele, que assim será a autoridade, pois eles têm direito de fazer uso sobre a árvore da vida. Versão
do texto majoritário. Entendeu? Aqui está colocando pratica. Todas as outras ele colocando que lavam. Então, observou? Então, aqui ao vivo, você vê que tem textos que colocam uma coisa, tem textos que colocam outros, né? Então, por isso que precisa se pesquisar, tá? Não confie numa tradução isolada, por isso que uma tradução só, você vê quanto eu não mostrei para você, vou mostrar aqui. Isso aqui é a versão grega, mas olha aqui, ó, português, grega, tem várias traduções aqui. Olha a versão grega, aqui, ó. São vários textos, versão hebraica. Vários textos, por exemplo, aqui o Novo Testamento, aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Aqui, ó. Mateus, John. Aqui, ó. Bereshit Haya Hadavá, Vehadavá Haya Et Ha-Elohim, Ve-Elohim Haya Hadevarim. Aqui, ó. Em Arque, en Logos. Kai Logos. Em. Então veja aqui, Logos. Logos. Amém? Aí tem um dicionário. Aí tem a expressão Hadavá aqui, ó. A palavra. A ordem, né? Aí é traduzido verbo aqui, ó. Traduzido pela palavra. Tá? Como entender isso, né? Como entender esse versículo? Eles querem usar esse versículo para falar de trindade. No princípio, em hebraico vai estar assim: em princípio, era ou estava a palavra, o discurso, e a palavra estava em Elohim, e a palavra era, ou Elohim era a palavra. Ó, Elohim estava ou era a palavra. Então é uma tradução que precisa de mais informações. Então por quê? Ó, em princípio estava a palavra. E a palavra estava. Aí no objeto direto não tem tradução. Tem um artigo aqui. O Elohim. Então como que você vai traduzir? Em princípio estava a palavra. E a palavra estava em Elohim. E a palavra era ou estava. Ou Elohim era a palavra. Ou Elohim estava a palavra. Em Elohim estava a palavra. A palavra, então, o que o texto está querendo dizer? Bom, se eu interpretar agora, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que Yeshua estava dentro de Deus? Aí Deus, quando pronunciou, ele veio a existir? Bom, não sei. Não tenho como falar. É uma tradução que realmente requer mais informação, difícil. Tá? Em arque, em princípio também, em logos. Logos é discurso. Né? Cai logos. E a palavra era Deus e Deus estava em logos, estava em logos. É a mesma coisa. Então, isso aqui não está ensinando a trindade. Não dá para traduzir de forma coerente, não traz a explicação que você precisa, requer mais substâncias para chegar a um veredito aqui. E um versículo só não pode virar uma doutrina. Né? O próprio Paulo fala que o Deus é um só, que é o Pai. E Deus também não é o nome, é um título que pode ser divino, pode ser tratando-se do poderio. Elohim é poder, vem de El. Então, Deus hoje, na concepção de hoje, na ideia moderna, é divindade. O que é Deus? Um dia eu estava na sala, o que é Deus para você? Deus para mim é tudo. Deus é o que para você? Deus para mim é amor. Deus é uma palavra. Essa palavra em grego, theos ou theos, em hebraico Elohim. O que é Elohim? Eu já falei para vocês que Elohim é aplicado a juízes, a anjos,
ao fato de que poder, também poderes sobrenaturais. Então, Elohim não se aplica no sentido único. Ele tem variantes, ele tem vários tipos de traduções para ele. Ao se aplicar a Yeshua, Elohim significa juiz. Tem a conotação de poder. Porque no texto arcaico tem... Vou dar um exemplo. Aqui, eu pegar a Bíblia hebraica e... Êxodo 20. Vai ficar... Você vai entender a linha de raciocínio. Aqui, ó. Segundo versículo. Anohi Yahu Eloheha. Aqui, ó. Tradução literal. Pronome pessoal, primeira pessoa singular, Anohi. Tetragrama, que é o nome do Criador. E aí você tem o Yod, sufixo ele. Rei, vav, rei. Ele será, ou sufixo eu, pode trazer a ideia de que eu serei, tá? Eloheha. Eloheha vem da raiz el, tá? Aqui o sufixo final aqui quer dizer teu, tá? Eu, Yahweh, teu Deus, seria a tradução. Asher, que Hotzete te fiz sair, Mi Eretz Misraim, da terra do Egito, Mi Beit Avodim, da casa da servidão. Então o Eterno, primeiro ele fala, eu quê? O nome dele. Primeiro vem o nome dele. Depois é o quê? Depois ele está falando o quê? O que ele é? Poder para vocês. Eu sou o poder de vocês. Eu sou Yod Rei Vav Rei. Então aqui tem também Rei Vav Rei será. E hoje, eu serei o quê? Eu sou o quê para vocês? Para o povo? Poder. Por quê? Porque o contexto mostra que Deus tira Israel do Egito, da casa servidão, com poder. Enviando as 10 pragas, abrindo o mar vermelho, destruindo o exército de Faraó, matando os primogênitos. Então ele manifestou o quê? El, em hebraico, é poderoso. Vem da raiz Aleph, é força, lame de cajado, força governante, força que rege, poderio. Isso fala de ações, né? Então o que a gente entende? Primeiro o Eterno, ele fala o nome dele, o título que acompanha ele, que é o quê? Poder. Então, todo mundo conhecia o nome do Eterno, com Elohim quer dizer o quê? Yahu é o poderoso Israel, é aquele que manifesta poder, é aquele que salvou Israel, é aquele que destruiu os egípcios. Então Elohim tem uma conotação arcaica do que eu estou falando aqui. Então, divindade surge na construção teológica com o passar dos séculos. Divindade, não tem. Qual é a ideia de divindade? É a ideia de poder, a ideia de manifestação de poderio militar. Deus vai lá, esculacha o Egito, bota todo mundo para correr e diz, eu sou Yahweh, que estou fazendo o quê? Manifestando poder. Agora, Elohim no Novo Testamento tem outras conotações, por quê? Porque tem os gregos, tem a filosofia, tem as ideias que surgem, aí as palavras, elas vão o quê? Vai surgindo ideias novas e os homens vão se adaptando a essas ideias que surgem. Mas literalmente no texto arcaico, Yahweh é poder. Tá? Poder. O juiz tem poder para quê? Para sentenciar a morte ou absorver. Então, Elohim, por isso que é título de juiz. Por quê? Ele manifesta o quê? Poder sobre a vida da pessoa, autoridade sobre a vida de uma pessoa. Você para a polícia no Blitz, ele te mandar parar, você vai parar porque ele é autoridade sobre você. Elohim traz essa conotação, tá? Agora, o que é Deus? O que é Deus? Deus é abstrato. O que é Deus? Eu não sei. Deus é o quê? Eu estou tentando saber. Me explica aí. Né? Deus. Deus é o quê mesmo? Me explica aí. O que quer ser Deus? Deus é o quê? Sabe? Então, essas ideias novas aí prejudicam o entendimento. Então, é preciso entender que as expressões precisam ser vistas na sua originalidade. Elohim é poder. Amém? Ok? Então, ali o texto
aí o varão aí que me pediu aí, não Trindade, tem nada a ver Trindade. Irmãos, eu não preciso provar. Trindade é uma ideia católica, gente. Não precisa discutir, não fica discutindo com quem quer defende Trindade, não, gente. Até porque eu falar isso é perder tempo. E Yeshua fala que tem um Deus sobre ele. Irmãos, é uma confusão. Aí, para os irmãos católicos, Jesus está orando para quem? Lá no Getsemane. Para ele, né? Tem irmãos que mandam mensagem assim, os hinos hoje, cristão me incomoda. É claro. Porque o texto diz que Deus ressuscitou Jesus, né? Aí Jesus é Deus. Oh, uau! Deus ressuscitou Jesus e Jesus é Deus? Pedro diz, e Deus ressuscitou Yeshua dentre os mortos. Paulo fala em Atos 17:32. Deus ressuscitou Yeshua e ele é Deus. Mas Pedro, não foi Deus que ressuscitou ele? Aí o jovem rico vai fazer um elogio a Yeshua. Mestre bom. Por que me chamam de bom? Bom é um só que é Deus. Epa. Então ele não é Deus porque ele não aceita o elogio. Porque ele disse que um bom é só o Pai. O que aconteceu durante todos esses séculos? Narrativas. Construções ideológicas. Bíblia não tem nada. O texto, quando você lê o texto, você vê que Yeshua, ele se submete ao Pai. O próprio Paulo fala isso em 1 Coríntios 15:27. E o próprio Yeshua diz, o Pai é maior do que eu. O próprio Yeshua diz, só falei o que o Pai deixou. O Pai, Yeshua fala para os discípulos que queria saber tempos e épocas. Não compete você saber tempos e épocas que está na exclusividade do Pai. O Pai é a fonte de tudo. O Filho é o seu representante. Lembra José no Egito com o faraó? Então, Yeshua é representante do Eterno. Então, o Eterno, Machia e a criatura. Yeshua falou uma vez, a glória que eu tinha contigo. Então, por isso que o texto de João pode estar dizendo o seguinte, o Pai, a palavra expressa o Messias. Então, a palavra foi gerada quando Yeshua, a palavra foi gerada quando Yahu fala. Quando Yahu fala, Yeshua manifesta. Manifesta da onde? Do Pai. Teria essa ideia que o texto em João está passando. Sabe? Então, Yeshua, ele é diferente da criatura. Ele é gerado, segundo essa conotação. Enfim, é o que precisamos saber. Agora, o Pai, Yahu, Yod, Rei, Vav, Rei, é o que dá a fonte. Ele que é a fonte e dá ele é a fonte de tudo. E através dele todas as coisas são criadas. Através do Messias, o Eterno cria todas as coisas. Então, todas as coisas são criadas através do Filho de Deus. Porque o Pai, então, conforme Deus não usou a palavra para criar, essa é a ideia que João está querendo dizer. Se Deus usou a palavra expressa de sua boca, essa expressão foi o Messias. Essa é a ideia. Tá? Não podemos falar além disso, porque aí estaríamos falando de nós mesmos, amém? Só que os textos colocam que o Eterno, Yahu, Yod, Rei, Vav, Rei é um só. Por isso que a confusão toda surge quando os tradutores substituem o nome de Deus por um título grego. Aí o nome de Deus fica apagado. Quando o nome de Deus ressurge agora com conhecimento, a gente traz à tona Yod, Rei, Vav, Rei, que é o nome do único Deus. O seu filho, Yeshua, serve a Yod, Rei, Vav, Rei. Não é difícil de entender, tá bom? Toda a confusão foi feita por causa do catolicismo. Essa é a verdade. Um abraço fraternal. A Kadosh Baruch Hu vos abençoe. B'Shem Yeshua HaMashiach. Amém.
variantes, outras coisas. Não vale a pena aqui ficar falando, vai levar tempo e vai, sabe, requer muito estudo. Português não é tudo. As versões em português ajudam, mas não completam. A gente dá muito valor às traduções que nós temos. Sem elas, a gente estaria ouvindo em latim até hoje os padres falando. Mas não é completa. Precisamos corrigi-las. Amém? Através de pessoas que servem a Deus, têm conhecimento puro da palavra, tá ok? E que não são ideológicos. Eles querem uma versão bíblica. Eu indico para os iniciantes Bíblia de Jerusalém, que para mim é mais neutra, sem tanta influência, apesar que pode conter erros. E não acredite num versículo isolado, sem contextualizar e sem verificar outros, para chegar àquela concordância. Tem que haver uma concordância bíblica dos fatos que você está lendo ali. Você não pode acreditar num texto isolado. Você tem que ter um amplo apoio de outros textos para confirmar aquela doutrina. Tá bom? Um abraço a todos.